mas vou de imediato, não é, passar ao nosso segundo painel, já com algum atraso, mas estamos estamos perfeitamente dentro dos limites do que se pode fazer e, portanto, este segundo painel são apresentados testemunhos de 5 professores que têm realizado nas suas escolas práticas pedagógicas e artísticas com o cinema de animação e, portanto, estão dentro desta temática geral que nós escolhemos para valorizar neste encontro e eu penso que estamos em condições de passar de imediato a palavra à professora Ana Paula Costa Dias, do agrupamento de escolas de Sernancelha, que, portanto, no distrito de Viseu, e que partiu da possibilidade que o próprio programa da disciplina propõe para começar uma aventura no cinema de animação. Não é verdade, professora Ana Paula? Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer esta oportunidade de poder estar aqui para partilhar esta atividade que desenvolvi com os alunos relativamente aos brinquedos ópticos. Cumprimentar a todos que estão aqui presentes e dizer que também foi um prazer enorme ouvir os ilustres do primeiro painel. Pronto, vou tentar partilhar aqui o meu trabalho. E começo por fazer uma breve apresentação da escola onde eu me encontro. Isto é um bocadinho importante, esta apresentação, até para vocês perceberem o tipo de alunos com quem eu trabalhei este projeto. Portanto, o agrupamento de escolas de Sernancelha é um dos concelhos de Viseu, como a doutora Elsa já disse, tem aproximadamente 360 alunos, que vai desde o pré-escolar até o 9º ano. Nós não temos o ensino secundário. Acontece que neste concelho as pessoas estão mais viradas para a agricultura e para a pastorícia e os alunos não têm ainda assim, ou seja, não pretendem muito seguir cursos superiores nem avançar muito com os estudos, outros enveredam por cursos profissionais onde têm um conhecimento mais prático. E são poucos os, ou seja, eu lembro-me que neste segundo período eu lancei uma outra atividade que era um diário cinéfilo por turma, exatamente porque o Dr. Abi Feijó falou um bocado da linguagem cinéfila e era um bocado para trabalhar um bocadinho isso com eles e descobri que havia aqui alunos que não tinham ido ao cinema, que não conheciam, poucos alunos, mas é verdade, e havia outros que diziam, professora, eu não posso trabalhar no diário cinéfilo porque eu não vejo filmes em casa porque eu trabalho com os meus pais. E eu fiquei um bocadinho admirada, não é? No século XXI ainda haver assim alunos. Mas pronto, também lhes disse a eles podem na mesma fazer, porque o Plano Nacional de Cinema permitia passar filmes lá na escola. Pronto. E lembro-me também que no ano anterior em que eu estava também no Plano Nacional de Cinema, eu passei o filme do Garoto Charlot e haver alunos que me disseram que não sabiam que haviam filmes a preto e branco. Eu achei interessante fazer esta breve apresentação aqui dos alunos, para vocês terem uma ideia de tipo de alunos que não têm mesmo quase conhecimento nenhum sobre o cinema. Portanto, há 2 anos que eu sou coordenadora do Plano Nacional de Cinema neste agrupamento e inicialmente eu não sabia muito bem o que se pretendia com este projeto porque eu achava que só ver filmes era assim um bocadinho, desculpem lá eu utilizar este termo, mas era assim um bocadinho redutor. Pronto. E criamos a tal grelha fílmica para que os alunos não vissem só o filme por ver, que foi uma das coisas também que referiram anteriormente, mas que pudessem também já começar a perceber a tal linguagem fílmica, ou seja, no final do filme trabalharmos um bocadinho essa linguagem fílmica e eles poderem tirar essas informações. Então eu este ano decidi abordar um bocadinho os brinquedos ópticos, e trabalhar isso como uma coisa diferente, uma coisa mais prática, que eles se calhar iriam dar mais importância, e tentar ver até que ponto é que os alunos iriam aderir a este projeto e foi fantástico por acaso. A disciplina de educação visual, a planificação do programa curricular é bastante versátil, pronto, nesta disciplina nós realmente podemos trabalhar um bocadinho de tudo. Temos um senão, que também há bocado a doutora Elsa falou da questão das disciplinas, é que cada vez mais reduzem-nos o tempo letivo e eu agora só dou uma vez por semana aulas, o que não dá para trabalhar assim muita coisa, mas fizemos muito, pronto. E no 9º ano a planificação realmente aborda os brinquedos ópticos na parte da comunicação.
Por isso, o que é que eu pretendia com isto? Era que os alunos pudessem ter conhecimento de como surgiu o cinema, seria também uma abordagem para eles aprenderem os princípios da animação de imagens em contexto educativo, experimentarem, construírem esses brinquedos e perceberem o seu funcionamento, desculpem lá, poderem explorar as suas capacidades criativas e expressivas de forma lúdica, poder partilhar estas experiências e estes conhecimentos adquiridos com outros alunos dos outros ciclos e também na própria turma, uma vez que isto foram trabalhos de grupo. Pronto, inicialmente eu fiz uma abordagem dos brinquedos ópticos, a história dos brinquedos ópticos, falando um pouco de cada um deles, para que tivessem um conhecimento geral. Depois foram feitos os grupos dentro das turmas e foram distribuídos os brinquedos ópticos nesses grupos. Tivemos em atenção que alguns grupos tinham que trabalhar com madeiras, e por isso deixamos à vontade eles escolherem o que é que queriam fazer, pronto, porque noutros grupos eles tinham só que recortar papéis, cartolinas e colar, e assim eles também sentiam-se um bocadinho mais à vontade para desenvolver esses brinquedos. Pronto, em cada grupo foi pedido que eles realizassem uma pesquisa mais pormenorizada sobre os brinquedos que iam construir e também sobre a história do cinema. Como é que este surgiu até aos dias de hoje e que eles acharam muito interessante porque hoje eles veem filmes com efeitos especiais, não é? E antigamente não havia nada, ou seja, os primeiros brinquedos não tinham esses efeitos, obviamente. Posteriormente eles realizaram cartazes que mais tarde foram expostos, por isso no total eram 2 turmas a trabalhar do 9º ano, 4 grupos, davam 8 grupos, foram 8 cartazes. Tenho aqui 2 exemplos apenas para apresentar. Eu quero dizer com isto também que nestas aulas, como nós temos várias atividades a decorrer é um bocadinho difícil a gente... Dá gozo, mas é um bocadinho difícil dar a aula porque dá imenso trabalho, não é? Porque há muitas dúvidas e diferentes dúvidas a surgirem. Pronto, e aqui a intenção foi trabalhar um pouco ao contrário, como nós já estamos um bocadinho habituados a ouvir a tal aprendizagem invertida, ou seja, a gente não dá o conhecimento todo, até porque eles geralmente também nem ouvem a totalidade da informação que a gente dá dentro da sala de aula, desligam, não é? E aqui foi eles pesquisarem e quando estivessem a construir os seus brinquedos, surgiam as dificuldades, como geralmente é isso que acontece, e eles procuravam tirar essas dificuldades ou junto da professora, ou partilhando com os colegas, ou até usando a internet, porque cada vez mais usa-se o telemóvel na sala de aula para eles poderem investigar essas dúvidas. Por isso, aqui eu tenho um conjunto de imagens onde mostra realmente o trabalho que eles elaboraram, não mostra tudo, obviamente, porque não dava para mostrar, então houve grupos que fizeram vários traumatrópios e vários folioscópios, isto porque depois, como nós tínhamos que partilhar com outros alunos, eles também tinham que fazer vários. Então nós temos aqui, pronto, eu queria também dizer que era a minha intenção que eles desenhassem os bonequinhos, os desenhos, passo a passo, que representasse a animação, mas como já disse há bocado, eu não tinha tempo para tudo, então o ideal foi eles pesquisarem, arranjarem imagens, imprimirem, recortarem e colarem. Pronto. Aqui, pronto, aqui temos imagens do traumatrópio, que vocês já ouviram falar aqui, em que eles lá está recortaram, colaram nas cartolinas, meteram os elásticos. Temos aqui os flipbooks, em que eles puseram cola branca nas lombadas, nós não temos agrafadores e depois quando foi utilizado estes livrinhos, algumas páginas soltaram-se, portanto eles depois tiveram que andar a colar lá pelo meio. Temos aqui também esta imagem onde eles estão a fazer a base do fenocistoscópio. Aqui também, pronto, lá está as madeiras, eles terem que serrar aquele pauzinho para colocar aqui na parte do rolamento, que era para depois poder pôr a girar o zootrópio, a parte de cima. Pronto, nós fizemos a parte de cima com capa-line que era mais leve, a base era de madeira que era mais pesada, para depois ao pôr a girar aquilo não cair o objeto. Temos o rolamento, isso foi fácil para eles arranjarem, e finalmente as tirinhas de animação, que mais uma vez fomos buscar à net, elas são enormes, nós só temos impressoras A3 na escola e era para mostrar que tivemos que colar ao meio essas tiras para fazer a montagem da animação. Ora bem, aquilo que
aquilo que eu pude observar quando eles estiveram a construir estes objetos foi muito engraçado, é que, por exemplo, ali no traumatrópio eles não percebiam porque é que uma imagem tinha que estar à direita, às direitas, com a posição direita, e do outro lado a imagem tinha que estar de pernas para o ar. Eles só conseguiram perceber determinados objetos que estavam aqui quando eles puseram aquilo em funcionamento, o que eu também achei engraçado, porque, pronto, da minha perspectiva era lógico perceber, mas os alunos não estavam a perceber. Até mesmo no zootrópio, por muito que eles vissem as tiras e vissem os bonequinhos em diferentes posições, só conseguiram perceber o movimento quando colocaram mesmo aquilo a funcionar, o que eu também achei muito engraçado. Julgava eu que era fácil de chegarem lá, mas afinal não. Pronto, e depois eles decidiram partilhar isto com os outros elementos do segundo e terceiro ciclos, e o mais caricato foi exatamente aquilo que eles demonstraram na aula pela experimentação, também acabou por, eles também depois partilharam a história que pesquisaram, e aconteceu também com os outros alunos das outras turmas, porque eles quiseram experimentar tudo, porque eles não estavam a perceber porque é que umas imagens tinham que estar de pernas para o ar e outras às direitas, como é que aquilo conseguia estar a fazer movimento, experimentaram tudo, ao ponto de terem estragado alguns dos brinquedos ópticos. Pronto. Lá no fundo foi engraçado. Quem desenvolveu os brinquedos ficou um bocadinho triste por aquilo estar estragado, mas acabaram, eu depois tive que lhes explicar que eles tinham que perceber que os alunos estavam a gostar muito e quiseram experimentar tudo. Eu estava à espera que eles, por exemplo, experimentassem só um traumatrópio, ou dois, e pronto, já percebi, já chega. Não, eles quiseram experimentar todos os que lá estavam, todos os brinquedos, tudo. Pronto, mostraram mesmo esse interesse fabuloso pela experimentação dos brinquedos. Entretanto, no fim, eu pedi a alguns alunos que tiveram a construir os brinquedos ópticos para eles darem a opinião deles relativamente a este projeto. Pronto, eu vou mostrar só um bocadinho, não vou mostrar tudo, até porque nós se calhar estamos um bocadinho atrasados, não é? Eu vou... Conheces algum destes brinquedos? Conhecer não conhecíamos, mas eu tinha, quando éramos mais novos, brincávamos com o Fliscópio e o Flipbook, mas não sabíamos que eram brinquedos óticos. Claro, mas sabes que é uma brincadeira para nós, para como éramos pequeninos, aquilo era brincar, não era aprender com algo muito divertido. Mas o fluioscópio, por exemplo, tivemos aulas com um professor que nos ensinou a fazer. Sim, mas não sabíamos que era um brinquedo óptico, era uma atividade. Exato, era como se fosse um projeto. Nunca os abordámos profundamente, só este. Nós adorávamos nada aquilo. É brincar. Sim. E mais interessante é pensar, este foi o início do cinema. Claro, é estranho pensar que antigamente as pessoas sentavam-se horas e horas a ver aquilo sem sentido nenhum, só imagens a passar aumentadamente. Sim, não, a ver o cinema 2. Comparado ao cinema 2, que nós vimos aquilo brutal, com bons gráficos, agora ver aquilo em imagem devia ser muito estranho, ou com sombras também. Para aqueles era uma inovação. Claro, não tinha nada a ver com isso. Para nós era que ver aquilo cinema devia ser é super estranho. Para eles era uma coisa inovadora. Então eles estavam a participar do projeto? Eu gostei. Por acaso foi uma coisa... No início era uma seca, estávamos ali a cortar as imagens. Lá sabíamos que aquelas imagens iam dar movimento, mas depois no fim... Depois ao brincarmos com eles sentimos a emoção de ver o cinema como viam antigamente. Ficou bom. Eu gostei, por acaso. Quais é que vocês gostaste mais, por exemplo? Eu gostei do zootrópio. Eu gostei mais do zootrópio porque dá mais o coisa de movimento, ver as imagens sempre a andar. Por exemplo, quando era um cavalo, eu gostei por causa de ver que as imagens passavam rapidamente, conseguiam fazer um movimento assim que não nos despertasse logo a curiosidade. E nós, como gostámos tanto de fazer esses brinquedos ópticos, decidimos partilhá-los com outra turma. Estragarem os brinquedos, porque queriam ver tudo ao mesmo tempo também. Estava tudo. Então, mas já viste, estavam a ver o trabalho, o outro. Tanto trabalho e depois metade estragaram. Esse foi o ponto negativo. Não, mas estavam eles queriam ver. Exato, foi. Eles não queriam ver. Faziam a ver aquilo, era brutal. Mesmo. Sim, isso compensa todo o trabalho. Apesar de terem estragado os trabalhos, compensa sempre toda a brincadeira que fizeram e terem percebido que isto era o que era feito antigamente. E claro, não temos isso só por aí. Aprendemos novas coisas, novos conhecimentos. Sim, foi interessante. Mostramos como
E O cinema era antigamente. E sentimos bem ao fim de vermos com aquele trabalho todo, conseguimos ver crianças a divertirem-se com aquilo. Sim, apesar do trabalho, o que me deu mais graça foi a reação deles. Satisfação ver que as crianças brincavam com aquilo, deixando É uma pegada diferente. Sim. Pronto, acabei por passar o filme todo, não sei se tinha algum tempo, mas agradeço por terem visto. E eu penso agora como conclusão que eu consegui, acho eu, com estes alunos, que eles adquirissem algum conhecimento sobre o cinema, sobre as origens do cinema, que pelos vistos não tinham, e que os objetivos que eu me propus neste projeto, que eu penso ter conseguido alcançá-los. Pronto, e sinto-me orgulhosa destes alunos, que eles realmente estavam sempre disponíveis para tudo, e queria agradecer uma vez mais à doutora Elsa por esta partilha, aos alunos que se envolveram, à direção e à equipa de docentes do Plano Nacional de Cinema do meu agrupamento. Obrigada a todos. Doutora Elsa, eu não sei se poderia lançar aqui aquele tal desafio que eu lhe perguntei do projeto eTwinning. Sim, pode falar. Eu sou uma professora que trabalha com projetos eTwinning e achei, e vou fazer, pronto, criar um projeto eTwinning sobre cinema no próximo ano letivo. Pronto, agora este ano já está a terminar, e lançava o desafio, se houvesse aqui algum colega que quisesse colaborar comigo, também já pedi a colaboração à doutora Elsa, do Plano Nacional de Cinema, também para colaborar, porque eu achava interessante que, assim, aquilo que eu vi nos projetos eTwinning são muito virados ou para as línguas ou para as matemáticas, muito fechados, um bocadinho fechados a nível das disciplinas. Há lá também alguma coisa relacionada com o cinema, mas nada neste sentido de eles criarem, de eles abordarem esta situação do cinema. Então eu queria lançar aqui o desafio, se houvesse algum colega ou alguns colegas que quisessem participar comigo no projeto eTwinning, e eu agradecia imenso. Ana, no chat tens alguns voluntários a oferecer-se, portanto, eles não têm ação para falar, mas no chat já se manifestaram. Obrigada. Eu penso que já me desligou a partilha da tela. Já, obrigada. Sim. Professora Ana, obrigada por esta partilha que nós tínhamos falado previamente, e há aqui algumas potencialidades interessantes, porque os projetos eTwinning podem evoluir para projetos Erasmus e, portanto, há todo o interesse em que estes projetos muito bons internacionais também comecem a ter uma componente de cinema. Portanto, nós vamos estar atentos a isso e pô-lo em contacto com estes projetos aqui também deste lado, e pronto, e já estão aí já estão aí voluntários, não é? Eu agradeço muito o seu testemunho, a sua apresentação tão clara, não é? Ainda bem que a convidámos. Muitos parabéns pelo seu trabalho com os seus alunos, não é? E agora, apesar de estarmos atrasados, está previsto este atraso, portanto estamos dentro do que estava, dos limites do possível, como disse há pouco, e dou agora a palavra ao professor José Vieira, da Escola Secundária Avelar Brotero, de Coimbra, que já desenvolve projetos de animação há alguns anos com os alunos dos cursos de multimédia, num trabalho de continuidade que nos parece que dá uma identidade muito própria a esta escola de Coimbra. Olá, professor José. Olá, Viva. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite que me endereçaram para participar neste encontro. Eu gostava agora de compartilhar com vocês Estão a ver? Sim. Sim. Ok. Portanto, eu sou professor na Brotero, na Escola Avelar Brotero, em Coimbra, desde 99, e desde 2013 que tenho tido a meu cargo uma disciplina chamada Oficina de Multimédia do 12º ano, e mais recentemente também uma disciplina chamada Design e Comunicação dos cursos profissional de multimédia. E portanto a escola é uma escola que tem cursos humanísticos, científico-humanísticos e cursos profissionais.
E, portanto, dentro deste contexto, portanto, eu tenho uma disciplina que inicialmente eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer com ela, uma vez que a minha formação base é pintura. No entanto, sempre me interessei muito pelo cinema e pelo vídeo e pela fotografia, e como estas disciplinas trabalham com estas áreas, portanto, foi de certo modo fácil conseguir fazer alguma coisa com ela. Interligado com estas duas disciplinas, revitalizei um projeto que surgiu inicialmente em 2015 na escola e revitalizei-o o ano passado, que é a Brutero TV, e que neste momento vocacionei este projeto para a apresentação de projetos feitos por alunos de multimédia da escola e também para a apresentação das atividades da escola, formação a nível do audiovisual e também para acompanhamento de projetos de PAPs ligados ao vídeo. Este projeto está inserido, portanto, eu trabalho em parceria com o Plano Nacional da Escola, que está pensado para operacionalizar alguma das competências do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Portanto, esta disciplina, Oficina Multimédia e o Design de Comunicação, são disciplinas que eu dou no 12º ano. As atividades que são desenvolvidas no âmbito do PNC da Brutero têm como o desenvolvimento da literacia fílmica, nomeadamente a aquisição de linguagem cinematográfica, visionamento de filmes disponíveis na plataforma do PNC e também em salas de cinema, e uma vertente prática à qual chamamos cinema em ação. Ora bem, eu sempre fui uma pessoa de ação e é aqui que eu entro. Portanto, como referi, desde 2013 que desenvolvo com os alunos, com os meus alunos, projetos na área da animação e do vídeo, que estando precisamente inseridos nesta componente do PNC, do cinema em ação. O vídeo e a animação, portanto, estão inseridas no programa de ambas as disciplinas, só que o projeto é trabalhado em termos globais. Portanto, há um projeto temático que os alunos abordam durante o ano inteiro, estou a falar da oficina multimédia, durante o ano inteiro, em que no primeiro período abordam a área de design, no segundo período a área da fotografia e então no terceiro período a animação e o vídeo. Portanto, eu vou incidir mais esta minha apresentação sobre esta parte, porque tem a ver com o encontro. No início do ano, o aluno é convidado a construir então um projeto global, pode ser uma empresa de multimédia ou um portfólio pessoal, devendo em cada período desenvolver um trabalho numa tecnologia específica, ou design, fotografia ou animação e vídeo. Portanto, quando chegam à terceira fase do projeto, portanto, este projeto que eles irão desenvolver, o trabalho, tem que estar em sintonia com o projeto global, que é pensado logo em termos de início, é pensado logo em termos globais, abrangendo já o design, a fotografia e a animação e o vídeo. O tipo de trabalhos apresentados na animação e no vídeo são ou promos de empresas e de projetos, mas também muitos deles, a maior parte até, incidem mais sobre temáticas mais pessoais, ligadas aos alunos e mais trabalhos artísticos do que propriamente de âmbito profissional. Então é precisamente este tipo de trabalhos que os meus alunos estão a desenvolver e que assentam em 3 fases. Inicialmente, portanto, o aluno toma contacto com o género de trabalho que tem de produzir e, nesse sentido, nas primeiras aulas, começo por apresentar uma animação, em geral feita em anos anteriores, desafiando os alunos a explicar como é que ela foi construída.
Depois apresento seguidamente então alguns outros trabalhos e convido também alguns realizadores e através de antigos alunos, às vezes também convido antigos alunos, a falar um bocadinho sobre o que é este processo da construção de um projeto videográfico ou em animação. Após esta primeira introdução, é necessário apresentar o processo da construção do filme, seja videográfico ou de animação, de uma forma mais estruturada. E é aí que é apresentado de uma forma mais estruturada um programa que passa por ser um projeto de como é que se faz um projeto de animação, como é que se faz um projeto videográfico. Nesta fase, para além de convidar também algumas pessoas a falar sobre os seus projetos videográficos ou fílmicos, também os alunos são convidados a ver trabalhos em vídeo e animação, e por vezes também são apresentadas, são levados a ver sessões fora da escola. A fase seguinte é a experimentação, que é para mim a fase principal, que é a fase, porque é através da experimentação que se motivam os alunos para os trabalhos posteriores. E nesse sentido, eu convido os alunos a levar um objeto para a sala para animar. Este primeiro contacto destina-se apenas a estimular o aluno a produzir algo mais posteriormente com uma maior desenvoltura. Portanto, na generalidade são pequenas animações com um objeto que demoram 10, 15 segundos, portanto é meramente experimentar o bichinho, digamos assim. Também conjuntamente com esta fase de experimentação, são desafiados também a participar em oficinas de alguns realizadores que eu conheço e que convido a participar na escola, convido a escola para desafiarem os alunos a fazerem também e a participarem em algumas oficinas, construindo pequenas animações também dentro da própria sala de aula. Na animação experimental, aquilo que eu costumo fazer é constituir grupos de trabalho de 2 alunos. Um manipula a câmara ou o telemóvel e o outro mexe o objeto de forma a criar então depois a ideia de animação, que pode ser simplesmente andar de um lado para o outro, rodar, saltar, pronto, pequenos movimentos só para se perceber como é que a coisa funciona. No final, esse conjunto de fotos é editada num editor de fotografias, pode ser o Premiere ou outro qualquer. Eu costumo usar o Premiere porque eu trabalho porque as minhas aulas são numa sala de informática onde disponibiliza computadores onde está instalado o Premiere e por isso, basicamente, essas edições é tudo feito com o Adobe Premiere. No entanto, é permitido aos alunos também usar outro tipo de programa qualquer, até mesmo em telemóvel. O que interessa é eles perceberem como é que esta coisa da animação funciona e no sentido de os estimular a experimentar depois algo mais coeso, mais estruturado, depois mais à frente. E é precisamente a fase 3 do projeto, onde os alunos então são convidados a construir um projeto mais alargado, onde têm que escrever uma história, construir um storyboard
e depois passarem à fase da produção e da construção dos seus próprios projetos. Finalmente, é também uma das minhas práticas que por vezes faço muitos trabalhos na escola, mas a coisa morre ali. A minha visão é que os trabalhos que são feitos na escola devem ser mostrados fora da escola. E nesse sentido, eu sempre, mesmo antes de haver esta colaboração com o PNC, eu, através de clubes de cinema e outras estruturas, eu apresentava os trabalhos feitos pelos alunos em mostras no exterior. E era precisamente um pouco neste sentido do desafio também aos alunos depois apresentarem as coisas fora da escola, que foi criado também este projeto da Brutero TV, porque a Brutero TV permite-me também mostrar, neste caso na internet, os melhores trabalhos produzidos todos os anos pelos alunos. Portanto, eu não tinha assim mais nada aqui a apresentar, mas eu acho que ainda tenho um minutito ou dois, e eu gostava de convidar os participantes, se tiverem o QR Code, a apontarem, se estiverem instalado no telemóvel, portanto, a apontarem aqui para o QR Code do ecrã, para poderem ver uma sessão de vídeos feitos pelos meus alunos. Portanto, convidava-os a visitar essa página para poderem ver esses vídeos. Também estou disponível através da página que está aqui, da Brutero TV, que tem uma página de contactos. Se quiserem, podemos também pensar em colaborar, fazer intercâmbios de filmes. Isso é uma coisa que eu também, porque eu também tenho um trabalho ao nível da videoarte, que é outra área que também trabalho com os meus alunos na escola, e que eu participo em festivais internacionais com os quais faço parcerias, e onde também apresento alguns desses trabalhos de videoarte e até alguns destes de animação. Por exemplo, esta sessão que eu disponibilizo para vocês verem já foi apresentada no México, em França e nos Estados Unidos. Portanto, eu faço parcerias também com outros parceiros, porque a maior parte dos artistas da videoarte e da animação também são professores, e acabamos por estar todos mais ou menos dentro das mesmas configurações, e portanto isto também se permite alguma colaboração e alguma partilha, nomeadamente em projetos com escolas de outros países, e porque não também em Portugal. Já fiz com as Caldas da Rainha, já fiz uma mostra na ESAD, mas é sempre interessante também podermos partilhar estas experiências pronto, com outros colegas, e pronto, e era isto que eu tinha aqui para vos mostrar. Obrigada, professor José Carlos Vieira. Eu penso que já está no chat até o link diretamente para a Brutero TV e portanto, para os conteúdos que disponibiliza, e que recomendo vivamente que vão ver, ou agora ou depois, posteriormente. Claro. Agradecer aqui a constante disponibilidade do professor José Vieira, porque aliás os alunos do professor José Vieira foram eles que fizeram as filmagens de uma sessão comentada do Plano Nacional de Cinema em Coimbra, e com o filme O Tabu, de Miguel Gomes, que é um filme que não é fácil, e os alunos, além de filmarem a sessão, tiveram comentários interessantíssimos, portanto, com um olhar extremamente sensível para o cinema português. Portanto, é um trabalho que está a ser feito nesta escola, muito interessante, e portanto agradeço muito mais uma vez a sua participação. Obrigado.
Vou passar a seguir aos nossos próximos convidados, que vêm da Escola Secundária do Bocage, em Setúbal, com uma comunicação que tem 2 momentos. Primeiro vamos ouvir a professora Céu Oliveira, que nos vai falar a partir dos Estados Unidos da América, onde o projeto que desenvolve tem parcialmente lugar, mas ela irá elucidar-vos melhor, e a sua apresentação será depois complementada e concluída com a intervenção do professor Rui Ermitão, que agradeço muito, já estou também a ver que está presente, e que também está envolvido não só neste projeto, mas tem desenvolvido projetos muito variados com os alunos e trabalhos premiados, eu sei que são trabalhos premiados na área do audiovisual. Portanto, começamos pela doutora Céu, está a ouvir-nos? Estou a ouvir. Eu vou orientar-me aqui por alguns pontos e julgo que conseguem ver a partilha da tela também. Sim, está tudo ok. Boa tarde a todos. Já boa tarde também deste lado do Oceano Atlântico. Eu, antes de mais, quero agradecer em nome de toda a equipa do Plano Nacional de Cinema da nossa Escola Secundária do Bocage, em Setúbal, o convite para participar neste encontro, trazendo um testemunho da experiência pedagógica em torno do cinema de animação que temos vindo a desenvolver nos últimos anos. Tem sido um privilégio assistir a todas as intervenções até aqui. Agradeço também a toda a equipa do PNC e, sobretudo, à doutora Elsa Mendes pela disponibilidade, o apoio e o incentivo que sempre tem proporcionado à nossa escola. Agradeço também a todos os colegas da escola, mas muito em especial ao professor Rui Ermitão, que tenha embarcado comigo nestas aventuras em prol do cinema e das aprendizagens dos nossos alunos e que estará aqui comigo presente a partilhar também esta intervenção, se conseguir e com todos os condicionamentos de uma reunião que vai ter também a seguir num outro projeto do qual é também coordenador. Agradeço a todos os colegas no país inteiro. Estive a ver ainda há pouco a Sílvia Rodrigues, que também integra o Plano Nacional de Cinema, do agrupamento de Escola de Sines, que connosco tem colaborado, colegas de outras escolas em Setúbal, Vila do Conde e das Ilhas também. Isto porque nós procuramos fazer, e é essa a nossa aposta, da educação, acima de tudo, um território educativo, sem fronteiras, deste e do outro lado do Oceano Atlântico. Quero agradecer também a todas as instituições culturais e educativas que têm colaborado connosco e outras cuja colaboração está em curso, quer deste lado do oceano, quer do outro lado em Portugal, sem os quais a concretização destes projetos não seria possível. O trabalho em torno do cinema de animação esteve presente logo nos primeiros anos do trabalho na nossa escola e já no âmbito até do Plano Nacional de Cinema, com um dos filmes propostos, como podem aqui ver, Presépulos de Marchand Satrapi, e com um trabalho desde a elaboração deste cartaz por um aluno que frequentou a nossa escola até ao visionamento do filme, à discussão, mas de facto desde muito cedo constatamos que o cinema de animação como arte pedagógica permite a aquisição de técnicas e formas de abordagem de diversos materiais pedagógicos na sua forma interdisciplinar, como já aqui foi dito, suscetíveis de um trabalho muito rico em sala de aula, como a produção de pequenas narrativas, realização de um storyboard, enfim, um conjunto de materiais a realizar na preparação de um filme, fotografando elementos de animação, filmando, editando e até mesmo a discussão dos resultados. E são estes processos que pedagogicamente
são muitíssimo ricos para os nossos alunos. Mas dada a temática do nosso encontro se situar no plano das práticas educativas com o cinema de animação e da importância que estas podem ter junto das comunidades educativas, pareceu-nos interessante partilhar a nossa experiência mais recente no âmbito da primeira edição da Cinemar, primeira mostra de cinema português de relação com o mar, com filmes, conversas e oficinas, que teve lugar em setembro, integrando o projeto da nossa escola, em colaboração com instituições educativas e culturais de Portugal, mas também dos Estados Unidos, nomeadamente numa colaboração com a cooperativa Break the Anchor e a Escola Náutica e de Construção Naval, The Apprentice Shop, sediadas ambas no estado do Maine. De facto, este foi um projeto apoiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, a comunidades portuguesas, que proporcionou um intercâmbio entre alunos, professores e outros elementos das comunidades educativas dos dois países. Nos Estados Unidos, sobretudo as comunidades de luso-descendentes dos vários estados, mas destacando-se o estado do Massachusetts, nomeadamente em redor de Boston e de New Bedford. Trabalho este que vai ter continuidade já na segunda edição da Cinemar, que está em preparação e prevista para a última semana de setembro deste ano. Tendo novamente como referente o mar, todas estas atividades envolvidas na programação, tal como nesta edição, serão em conjunto um local de encontro entre o público, os autores, os filmes, com a possibilidade de intercâmbio com alunos de escolas dos Estados Unidos, nomeadamente com o ensino de português, promovendo-se a difusão do património cinematográfico português e proporcionando também uma relação ou a reflexão sobre a nossa relação com o mar, lugar também de imaginação, de questionamento, de modos de pensar e, sobretudo, de formas possíveis de ação, sensibilizando também para a forte cultura atlântica que une os dois países. Esta iniciativa, como podem ver no programa, decorreu toda em formato online devido às limitações impostas pelo contexto de pandemia, pelo que contou com a importante colaboração da Agência da Curta-Metragem em Portugal e da Associação Cultural Zero em Comportamento, bem como a plataforma em streaming do Plano Nacional de Cinema. Aliás, os 2 primeiros filmes estão na plataforma e puderam ser vistos em Portugal. Nos Estados Unidos contamos com a colaboração da Agência da Curta-Metragem e da Associação Cultural Zero em Comportamento. Todos os filmes estiveram disponíveis durante os 3 dias da mostra, podendo ser acedidos na hora mais conveniente e adequada ao trabalho com os alunos, e apenas as conversas com os realizadores e as oficinas decorreram em direto e em simultâneo em Portugal e nos Estados Unidos, com a respectiva diferença horária. Destaca-se, como podem ver, no decurso de todo o programa, o cinema de animação. E para além dos filmes de Pedro Serrazina, que aqui estão também de outros autores. Foi de facto uma aposta no cinema de animação, pela especificidade, pela riqueza muito própria do cinema de animação, que aqui já foi referido por muitos dos palestrantes, mas eu gostaria de destacar fundamentalmente as curtas de animação produzidas pelos alunos do ensino básico e secundário. Imaginam, de certo, a alegria destes alunos, hoje já jovens e adultos, a assistir aos seus filmes no contexto desta mostra e também de outros colegas que puderam participar nesta experiência. E esta dimensão da apresentação dos trabalhos dos alunos é de facto também aqui uma aposta e parece-me muito importante também para todos os alunos e professores que trabalham o cinema de animação. As curtas de animação foram depois seguidas com as conversas com os realizadores e também com a apresentação de trabalhos no último dia da mostra.
um pouco para terem a noção da programação, e destacaria então também a forma como foram apresentados na plataforma online, com o passe online e de acesso muito fácil na hora que lhes fosse mais conveniente durante os dias da mostra. Destaco as conversas com os realizadores de cinema de animação e aqui, a título de exemplo, a conversa com Pedro Serrazina e a importância fundamental desta proximidade com os autores, deste contacto com os autores, da possibilidade de partilha das experiências, da troca de impressões, quer por parte dos alunos, quer por parte dos professores e outros elementos, nomeadamente as famílias que também aqui estiveram presentes, sobretudo deste lado nos Estados Unidos da América, dessas comunidades de lusodescendentes, e que efetivamente puderam conversar com os autores, falar dos processos de produção do cinema de animação e, portanto, contacto este extremamente importante também para os nossos alunos. Também os professores puderam conversar com o autor acerca dos vários aspectos na produção do cinema de animação e com esta proximidade, este contacto que é também muito importante e que foi uma constante também nesta mostra, sempre a partir dos filmes. As oficinas, cujo enunciado vos trago aqui, a título de exemplo de uma das oficinas, foram dirigidas às diversas faixas etárias, podiam também ser adaptadas e foram a outras idades, dispunham de enunciados que podiam ser consultados previamente no site da organização da mostra e, portanto, eu destaco a título de exemplo esta oficina de cinema de animação, que foi orientada pela equipa do projeto educativo do DOC Lisboa e que eu não consigo, é uma curta com 7 minutos e excederia aqui o espaço da intervenção, mas que é possível aceder muito facilmente, Orgaias Hyperplastic de Paul Bush, com 7 minutos e que é uma curta que questiona os nossos hábitos com o plástico, tinha a ver com este referente do mar, não é? E de todos os problemas associados e de como pode ser difícil romper com eles, mesmo que não sejam realmente bons para nós. O filme é uma elegia, é um caso de amor que, digamos assim, azedou, uma espécie de adeus afetuoso ao mais belo material que subjugou o planeta e que, efetivamente, interpelou os nossos alunos que depois produziram uma série de trabalhos que foram apresentados a partir desta curiosa curta-metragem. Portanto, esses trabalhos foram depois apresentados no último dia com a participação dos vários elementos das comunidades educativas, incluindo, como disse anteriormente, as próprias famílias. As observações, as críticas, os comentários são muito importantes. Nós fizemos a avaliação desta mostra com alguma exaustão para que pudéssemos também perceber aquilo que pode ainda ser melhorado e deixava-vos aqui alguns comentários que foram para nós um grande incentivo para podermos dar continuidade a esta iniciativa. É muito pouco tempo para dizer muita coisa, mas eu penso que o mais importante é o testemunho, o contributo, esta singela partilha que o professor Rui vai complementar e que melhor do que ninguém, do outro lado do Oceano Atlântico, na escola, trabalhando com os seus alunos, tendo estado presente, tendo colaborado connosco neste projeto, poderá com certeza dizer algumas palavras. Agradeço a todos a vossa atenção, a oportunidade de estar aqui presente e estão desde já convidados a participar na segunda edição da Cinemar. Eu vou deixar aqui o mail de contacto e estão também nestes cartazes a possibilidade de participarem com ideias, com os alunos neste fabuloso intercâmbio com alunos de outros países
que efetivamente pode constituir também uma dimensão enriquecedora deste projeto. Olá, Rui, deixo-te então agora para a segunda parte da intervenção. E muito obrigada por estares aqui conosco. Olá, boa tarde, obrigado eu. Primeiro de tudo, eu tenho aqui uma frase para dizer, fiquei sem palavras, porque passaram-nos tanto 3 horas e eu tinha organizado aqui algumas coisas para dizer e já não sei o que é que hei de dizer, porque sou apenas um wannabe em que aproveito mais uma linguagem das artes visuais para transmitir aos meus alunos. Eu para já vou pedir desculpa porque vou ter que me ausentar muito rápido, eu estou noutra reunião online, eu sou coordenador PAD na minha escola e estou em simultâneo em 2 reuniões e a minha apresentação aqui vai ser muito rápida. Agradecer ao PNC este convite e à professora Maria do Céu, com quem tenho trabalhado na Escola Secundária do Bocage, me tem convidado neste belo percurso da divulgação do cinema. Neste caso, eu só queria partilhar 2 ou 3 aspectos aqui. Eu sou professor de desenho, sou formado também em pintura, como o colega que falou há pouco, que eu não retive o nome, que já estava a dar entrada noutra reunião, e isto é realmente inspirador. O que é que eu tenho procurado fazer com os meus alunos? O programa de desenho, quem o conhece sabe que é um programa completamente clássico, é um programa de 2001, fora do contexto atual, e eu tento sempre permitir que eles utilizem linguagens experimentais e que procurem aprender de forma autónoma. Eu dou as ferramentas, procuro que eles cresçam como pessoas e como individualidades criativas. Qual é que é a minha grande dificuldade aqui, que já tem sido referida aqui no chat ao lado? É exatamente a formação, porque para nós conseguirmos dar resposta a algumas necessidades dos alunos, precisamos de alguma formação. Já começámos na escola, quer eu, que é o professor Miguel Bolhosa, a tentarmos fazer essa formação, mas temos dificuldade. Portanto, o que eu peço é que haja esta partilha que foi fantástica, que mostre o que é que pode ser feito e que faça com que os professores partilhem com os alunos este seu prazer, quer pela visualização de cinema de animação, mas no meu caso eu quero mais ou pretendo mais que sejam eles os criadores e os próximos criadores. Portanto, peço desculpa por esta rápida intervenção, já estou a ser chamado para outra reunião. Agradeço esta sessão que foi fantástica e que me permitiu conhecer o que é que se faz e sentir que sou muito pequenino ainda nesta linguagem da animação. Portanto, obrigado mais uma vez. Céu, desculpa, não consigo mais, terá que ser assim hoje. Muito obrigada, Rui. Professora Céu, quer dizer mais alguma coisa? Apenas aguardar que participem, porque Exato. é muito interessante. Nós tivemos escolas de todo o país a participar connosco na mostra. Eu tenho de destacar as várias ilhas dos Açores, que também com os Estados Unidos de facto participaram e estiveram presentes nesta mostra de cinema, e também estas comunidades a que me referia, e outras entidades culturais e educativas, museus, nomeadamente New Bedford e junto de Boston também. Estão desde já todos convidados. Muito obrigada, professora Céu. E eu penso que a professora já partilhou aqui o link connosco, não é? De acesso depois ao vosso projeto. Se não o fez agora, depois vai fazê-lo, para que todos nós possamos reenviar depois, na altura do evento, podermos partilhar isto mais com as escolas, que tenho a certeza que vão aderir ainda com mais entusiasmo. É só um momento, também chama a atenção para o projeto Cinemar, para o bate-papo, para o chat, onde há ali contributos do caro Abi para o projeto. Portanto, passar por lá, penso que será interessante. Sim, porque eu não estou com acesso direto ao bate-papo, mas
sublinho, não é, também isto. Há filmes de Abi Feijó com uma componente que interpela esta questão do mar. Portanto, há um diálogo aqui também com o mar, aliás, é fabuloso, não é? Esta temática, porque existe agora o projeto Filmar, não é? A Cinemateca Portuguesa está a digitalizar, a professora Maria do Céu sabe isso, está a digitalizar filmes de temática do mar, isso também nos interessa a nós, porque esse cinema de património poderá ser associado à plataforma em streaming, e portanto eu agradeço muito a sua participação, a do professor Rui, porque foi só aqui um abrir à motivação para os professores irem ver, para os colegas irem ver, porque é uma experiência enorme, não é? que está em curso, que nós só podemos ver aqui um pouquinho desta experiência, e é uma experiência internacional que é completamente diferente. Os alunos ficam com uma visão extraordinária, como aliás os alunos que participam nos projetos Erasmus, não é? Portanto, faz-lhes muitíssimo bem. Portanto, agradeço muito a sua participação e agradeço as chamadas de atenção também do professor Rui, porque há coisas que estão nos programas, há coisas que é preciso mudar, não é? Todos percebemos que há coisas que é urgente mudar. Portanto, eu vou passar agora, então, ao nosso último convidado, o professor Manuel Jorge Carvalho, da Escola Básica Caído de Rei, Lousada Este, e nem de propósito, porque parece-me que também estão de parabéns de alguma forma. Portanto, mas o professor falará disso. Portanto, e através dos vossos filmes feitos com crianças e de uma parceria que também tem e que irá falar certamente. Mas esta é uma escola que já tem uma forte tradição no trabalho com o cinema de animação, não é verdade, Dr. Manuel? Muito boa tarde, de facto é verdade. Eu, antes de mais, boa tarde a todos e a todas, e antes de mais queria agradecer à equipa do PNC e de modo particular à doutora Elsa o convite para estar cá e dizer-vos que é um privilégio de facto poder estar aqui convosco neste encontro. Eu de facto sou professor de Educação Visual numa escola situada em Caído de Rei, portanto uma freguesia próximo em Lousada, próximo do Porto, a 50 km do Porto. Trata-se de uma escola que não integra neste momento, pelo menos para já, eu espero que passe a integrar em breve. Não pode dizer isso, não pode dizer isso. E entretanto, portanto, é uma escola relativamente pequena, uma escola do segundo e terceiro ciclo, com cerca de 400 alunos, portanto uma escola muito pequena, inserida num ambiente predominantemente rural. A escola foi, durante muitos anos, se não a única, talvez uma oportunidade privilegiada para alguns alunos, ou para muitas das crianças que lá passaram, tomarem contacto com outras realidades. E houve sempre a preocupação da parte das diferentes direções em desenvolver práticas que permitissem ir de encontro a essas dificuldades particulares que elas apresentavam. E disso foi exemplo, durante muitos anos, a criação de turmas de percursos curriculares alternativos, onde, de um modo geral, as artes, fosse a música, a expressão dramática ou mesmo as artes visuais, assumiram sempre um papel importante uma vez que eram bem acolhidas pelos alunos as práticas e por isso foram sempre muito bem acarinhadas por toda a comunidade. Acontece que em 2014 deu-se uma coincidência muito feliz, que associou, por um lado, a necessidade da escola, portanto, a intenção da escola de criar uma turma de percursos curriculares alternativos e, por outro lado, surgiu por iniciativa do realizador Abi Feijó, que está aqui connosco, a iniciativa dele de criar, na altura não conhecíamos o Abi, ou conhecíamos apenas como referência, enfim, no mundo do cinema de animação, de um museu, neste caso a Casa Museu de Vilar, ligado à imagem animada e num local geograficamente muito próximo da escola. Ora, depois de uma primeira visita que fizemos à Casa Museu e do deslumbramento que o espaço, os objetos e sobretudo o discurso do Abi a falar da história e do funcionamento de cada um deles
portanto, esse deslumamento que provocou nos miúdos, nas crianças, percebemos que tínhamos ali, de facto, mesmo à mão de semear, um recurso pedagógico extraordinário. Não é? E propusemos desde logo fazer uma oficina de 50 horas que resultou no nosso primeiro filme de animação, O Pesadelo do Monstreiro. Desde essa altura, portanto, desde 2014, sucederam-se mais 6 oficinas, portanto, orientadas pelo ABI, e que cada uma delas, portanto, foram oficinas dirigidas para alunos do 5º e do 6º ano, essencialmente, embora uma delas tenha sido com alunos mais velhos. Portanto, cada uma delas com 20 horas, de resto o ABI já tinha falado disso, portanto, 20 horas, e que resultaram filmes relativamente curtos, com cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos. Vou tentar apresentar aqui, só para termos uma ideia. Portanto, imagino que estão a ver. Sim, Sim. sim. Portanto, este foi o primeiro, para termos uma ideia, enfim, da diversidade, quer de técnicas, quer também de pontos de partida ou de temáticas que envolveram os filmes. Portanto, este primeiro filme, O Pesadelo do Monstreiro, foi um filme feito em desenho animado, em que tivemos que improvisar, enfim, os materiais, que não tínhamos propriamente mesas de luz adequadas, portanto, socorremos de uns vidros com os suportes, enfim, com luz colocada por baixo, mas daí resultou de facto um filme que tinha como ponto de partida um estudo dos elementos arquitetónicos do mosteiro da época do Românico, também relativamente próximo aqui da nossa área, da área da escola. Depois, no ano seguinte, nós fizemos, em média, fizemos um filme por ano. Depois fizemos um filme, o Apoio à Multificiência, portanto, com animação de recortes, e que aborda o tema da inclusão, que também é um tema bastante caro na escola, uma vez que temos um centro de apoio à aprendizagem lá sediado. Depois, mais tarde, um filme Aves Raras, com animação de objetos, em que o ponto de partida foi exatamente um poema de Miguel Torga, cujo texto foi reinterpretado e adaptado pelos alunos sob a forma de um rap, que depois foi cantado e foi dito por eles, enquanto banda sonora. Assombriação, um filme em que aborda o tema dos medos da infância associado às sombras, que tanto nos assustaram a muitos de nós quando éramos miúdos, e no caso das crianças que trabalharam connosco também, como é óbvio, portanto, em que animámos objetos e sombras projetadas. Um outro, o Tenho Fome, portanto, um desenho animado, complementado também com animação de objetos, que teve como ponto de partida um provérbio popular. E O Caminho da Amizade, portanto, feito com pixelação e sombras projetadas com recortes também, e que procurámos interpretar sob a forma da imagem e animada, a letra do hino do agrupamento, e que fala exatamente das questões da amizade e da relação entre as crianças na escola. E finalmente, o último filme, realizado durante o período da pandemia, com animação de recortes, e que exatamente trata o tema da pandemia. Bom, a reflexão que eu quero partilhar convosco resulta precisamente desta experiência de participação na realização deste conjunto de oficinas orientadas pelo ABI e desenvolvidas no âmbito de um projeto promovido pela Casa Museu e pela Câmara Municipal, e que visa exatamente o combate ao insucesso escolar. No fim e ao cabo, o que eu vos queria mostrar é, de alguma maneira, qual é a percepção, quer dos alunos, quer dos professores e quer da escola, em termos de impacto das oficinas na dinâmica das turmas com que trabalhamos. Em relação aos alunos, o que é que é mais, portanto, as coisas que são mais evidentes ou que nós percepcionamos como mais interessantes na forma como eles desenvolveram todo este trabalho? A dimensão lúdica do processo associado
às oficinas. De facto, a ideia de dar essa ideia mágica de dar vida a objetos é uma coisa que sobressai, sobretudo com as crianças do 5º ano, que se deslumbram perfeitamente com tudo aquilo que é feito. É frequente, portanto, ocorrerem expressões de espanto e de surpresa quando veem pela primeira vez um objeto, portanto, que não tem vida a ser animado e a movimentar-se. Um outro aspecto importante que também decorre das oficinas é a empatia que o uso das tecnologias, e nós estamos a falar de um computador e de uma máquina e de uma câmara fotográfica. Por um lado, são eventualmente o telemóvel também, que são tecnologias, enfim, recentes e que eles têm, de facto, uma relação muito próxima e muito empática, mas, ao mesmo tempo, conjugá-los com a manipulação de objetos com alguma rudeza, não é? Muitas vezes objetos que não têm, portanto, são bastante físicos, obviamente, e que não têm, e que fazem o contraponto com as tecnologias. E é interessante ver a forma como eles aderem perfeitamente, conjugando as duas dimensões. Um outro aspecto importante também é a percepção de que são eles a fazer evoluir o trabalho, ou seja, que são donos do caminho que estão a traçar, da aprendizagem que estão a fazer. A questão da autonomia no trabalho, nota-se um interesse em serem eles a comandar todo o processo, a decidirem o que querem contar, como querem contar, que recursos querem utilizar. Portanto, são eles próprios que fazem tudo isso, portanto, eles sentem-se realmente donos do trabalho, e isso é muito interessante percepcionar também. Depois, uma outra ideia que o Abi há bocado também referiu e que me parece extremamente importante, ou que nos parece muito importante, que é o tomar em contacto com os mecanismos por trás da câmara. Ou seja, esse facto faz com que, de alguma maneira, eles tenham um olhar mais crítico e mais atento enquanto espectadores. E é algo que é extremamente importante do meu ponto de vista, de facto, num mundo em que as imagens, e no caso das imagens animadas, estão por todo lado, eles terem essa percepção de pequenas pormenores. É curioso ver, por vezes, eles perceberem, depois de fazermos uma sessão, ou vermos um filme, regressarem e dizerem que viram uma imagem, um filme qualquer em que filmaram num estúdio porque era impossível verem determinada imagem que estava a acontecer por trás, não é? Portanto, aquilo tinha que ser, não era possível filmar a realidade. Por isso, este aspecto é realmente algo que nos reconforta pensar que eles tomam contacto com essa experiência. Depois, uma outra ideia é a ideia de trabalho coletivo, que está presente em todas as oficinas. Portanto, eles aprendem a lidar com essas situações de trabalho que implicam quer situações de trabalho coletivo, quer também de decisão em conjunto em relação às diferentes coisas a fazer durante a oficina. Todas as opções, todas as possibilidades são pensadas e são discutidas em conjunto, e é uma decisão coletiva, quase sempre, e que eles nem se dão conta disso, mas é quase natural. Portanto, decidir se o genérico é feito de uma determinada maneira, se a técnica se faz assim, são eles que decidem em conjunto e nem põem a hipótese de ser um a decidir por todos. Um outro aspecto importante também é o conhecimento público e entre os próprios pares, portanto, entre eles. E isso decorre, em grande medida, da seleção dos filmes para determinados festivais e dos prémios que, num caso ou noutro, enfim, resultam, não sendo esse o objetivo final, mas obviamente ele tem um contributo, ele tem um retorno deste ponto de vista do reconhecimento público do trabalho deles, e eles reconhecem isso também como um aspecto importante e que, enfim, os faz sentir importantes perante os outros. Depois, finalmente, a questão de uma oportunidade de serem dos filmes, ou da realização das oficinas e da criação dos filmes, uma oportunidade e um pretexto para fazer saídas da escola, seja na deslocação aos festivais onde o filme é apresentado a concurso, seja nas visitas de estudo. Lá está, por exemplo, cada oficina inicia sempre com uma visita de estudo à Casa Museu de Vilar, portanto, e a oportunidade, de facto, para podermos lá ir resulta exatamente da necessidade de a oficina se desenvolver. Caso contrário, provavelmente haveria constrangimentos para que isso acontecesse.
Do ponto de vista dos... Portanto, toda esta dinâmica, obviamente, resulta do trabalho que o ABI imprime às oficinas, não é? Portanto, aliás, o ABI já falou disso há bocado. Percebe-se a dimensão pedagógica e a preocupação do ABI em cultivar essa exigência de trabalho com eles e de mostrar que as coisas podem, para resultarem bem, têm que ser bem feitas. E de outra forma, eles, é interessante ver que eles mantêm o interesse num determinado processo se virem que o resultado anterior é um resultado bem conseguido. Caso contrário, desmotivam e desligam. Portanto, e essa forma de estar nas oficinas e de dinamizar todo o trabalho que o ABI imprime às oficinas é realmente extraordinário. Do ponto de vista dos professores, portanto, estas oficinas são realizadas, ou têm, digamos, o quartel-general nas aulas de educação visual. E é a partir daí que podemos tentar procuramos uma dimensão, a dimensão interdisciplinar, que eu acho que, do meu ponto de vista, é realmente aquilo que o cinema de animação e a realização destas oficinas traz de extraordinário para a escola. É esta possibilidade dela ser... portanto, das oficinas poderem mobilizar conteúdos de outras áreas curriculares, de convocarem outros recursos e outros conteúdos. Ou seja, a ideia de ter uma história para contar, o processo de criação do filme, funcionam como um elemento agregador, de alguma maneira agregador da participação dos outros colegas de outras áreas, no desenvolvimento de um projeto comum e do sentimento de um projeto em conjunto. A título de exemplo, podia dar outros, mas a título de exemplo, este no caso do Pesadelo do Monstreiro, foi um trabalho que envolveu cinco disciplinas na altura. O facto de ser neste caso era uma turma de percursos curriculares alternativos e isso, portanto, e o facto da escola haver uma componente que a escola tem alguma autonomia para desenhar, torna mais fácil este trabalho, não é? Portanto, e neste caso funcionou nestes termos, ou seja, no caso da história, por exemplo, resultou no estudo e o enquadramento histórico de todos os elementos existentes no mosteiro. Na educação visual, o levantamento fotográfico e o desenho das formas, nós deslocámos-nos lá ao local, portanto ao mosteiro, fizemos o levantamento de todos os desenhos, todas as imagens que existiam no edifício, para depois então reelaborarmos e trabalharmos na oficina, na escola, para a criação dos personagens. Portanto, este filme foi feito em desenho animado, todo esse processo foi feito. Depois a elaboração do storyboard também e os desenhos animados, portanto, associado a todo o processo de animação. Portanto, a ideia de contar uma história a partir do storyboard, que está muito associada, no caso da educação visual, por exemplo, à banda desenhada, conseguir a partir daí mobilizar outros conteúdos, também resultou interessante. No caso da música, a criação da banda sonora e a gravação da voz, portanto, isso feito pelo professor de música na disciplina de música. O português, a criação do texto, neste caso foi muito importante porque havia bastante texto, com termos históricos também associados, e a escrita do próprio guião. E no caso da matemática, a criação de rosáceas, que era um conteúdo que eles estavam a trabalhar e que foram integradas portanto, no filme, numa zona que correspondia exatamente ao vitral existente no mosteiro. Portanto, e que foi sucessivamente substituído pelos vários trabalhos que eles realizaram. Um outro aspecto importante que os professores referem ou que se nota uma preocupação, ou que interessa considerar, é o acharem que num trabalho deste tipo e na realização de uma oficina, a exigência de recursos é muito pequena, ou seja, para além de uma câmara, basta termos uma câmara, um computador, os materiais a utilizar, portanto, podem ser quaisquer, o que significa que torna muito fácil, ou pelo menos, aparentemente, num primeiro momento, a tentação de avançarmos para uma oficina, para um filme, para contar uma história. Porque realmente os recursos, não precisamos de grandes recursos para poder desenvolver o trabalho. Há também a percepção quanto aos constrangimentos no cumprimento do currículo, ou seja, o desafio maior nesta questão da interdisciplinaridade é exatamente tentar vencer esse, não direi obstáculo, mas lá está, um constrangimento que é
o de termos que cumprir um determinado programa numa determinada disciplina, e isso não se compadecer com, enfim, ter que intercalar ali alguma coisa que tenha a ver com outra área, ou neste caso com o filme de animação. Portanto, isto é difícil de gerir e, portanto, é de facto um constrangimento que os professores notam. Uma coisa que é reconhecida na preparação, e o aspecto da preparação das oficinas é muito importante, antes propriamente do momento de filmar, não é? Porque filmar é uma coisa que entusiasma os miúdos, realmente estarem a filmar para esta câmara, terem que fazer a animação, mas toda a preparação do trabalho, desde a criação da história, o alinhamento de todas as situações, exige um trabalho muito regular, reuniões quase, não digo semanais, mas com alguma regularidade, que não é muito habitual acontecer nas escolas. Portanto, mas é reconhecido pelas equipas de trabalho que, de facto, é importante essa preparação e é importante a discussão dos processos de forma regular, caso contrário as coisas não resultam. A necessidade de formação da área, já foi aqui falado muitas vezes, de facto, que permite não que as pessoas sejam, enfim, que sejam animadores, mas que pelo menos estejam por dentro daquilo que é a prática do cinema de animação, para que mais facilmente, mesmo sendo de áreas distintas, possam ter melhor contribuir para o processo. Em relação à escola, portanto, enquanto organização, qual é a nossa percepção do impacto das oficinas? A ideia de mobilização de toda a comunidade em torno de projetos comuns. Por exemplo, este ano letivo fizemos uma maratona de cinema na abertura do ano letivo, em que visualizámos ao longo do dia, portanto um dia inteiro, a ver todos os filmes realizados na escola, em que o ABIS deu-nos a honra de estar presente e acompanhou todo esse dia, em que todos os alunos passaram para o auditório e visionaram os filmes que nós havíamos produzido, com algum enquadramento, naturalmente, sobre o que foi feito e como foi feito. Por exemplo, a apresentação também aos colegas de outra turma de todo o processo de trabalho do filme, da forma como é que o filme aconteceu, portanto, isso foi feito também já num ou noutro momento. Interessante também é a possibilidade de se perceber que os filmes realizados funcionam, como eles têm todas temáticas diversas, funcionam todos como um recurso pedagógico importante, que pode ser usado por outros professores noutras áreas. E isso já tem acontecido e temos retorno dessa utilização, o que é bastante gratificante do ponto de vista da escola, saber que as coisas funcionam dessa maneira. O reconhecimento, obviamente, por parte de toda a comunidade, do trabalho realizado pela escola neste domínio, e que, pronto, é interessante também perceber, e o que faz com que a escola, de alguma maneira, fomente, ou seja, tentada, desafiada a fomentar parcerias, e nós temos esta colaboração com a Casa Museu de Vilar, com a Câmara Municipal também. Portanto, a escola procura, enfim, sabendo do reconhecimento do trabalho que é feito, acabar por estabelecer essas parcerias que acabam por depois também elas próprias dar frutos noutro sentido. Opa, por fim, gostava só de deixar aqui aquilo que nós consideramos que são expectativas relativamente ao futuro. Obviamente eu espero que as oficinas continuem, isso é um dado à partida que nós nem imaginamos que não possa acontecer, mas há uma outra questão que nos preocupa, que é exatamente a vontade de estruturar e desenvolver o cinema de animação enquanto uma área curricular na nossa escola, ou seja, integrando-a na área de complemento à educação artística que o Ministério criou em 2018. Portanto, é o espaço em termos curriculares que nos parece ideal para poder, de alguma forma, permitir uma série de facilidades que de outra maneira não conseguimos. Uma delas é desenvolver um trabalho mais consistente e de maior continuidade. Portanto, o facto de termos no horário dos alunos um tempo, 2 tempos semanais direcionados para o cinema de animação, permite-nos a fazer um trabalho a longo prazo, mais organizado e mais estruturado. Por outro lado, a possibilidade de realizar projetos de articulação com outras áreas, comprometendo todos no trabalho conjunto. Lá está, portanto, o facto de pessoas de outras áreas
enfim, não o fazem, como acontece até agora, quase que a pedido, a nosso pedido, ou a pedido do professor que está a dinamizar a oficina, para colaborar, mas sim vêem-se quase implicados no processo, porque faz parte da matriz curricular, ao fim e ao cabo, na escola. Por outro lado, a oportunidade de um maior número de alunos tomar contacto com o cinema de animação, porque nós temos feito uma oficina, como devem imaginar, fazer uma oficina com 20 alunos não é fácil, obviamente, é preciso, nem todos estão a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, há necessidade de jogar com uma série de aspectos de funcionamento das aulas ou das sessões, que desta forma se tornarão, será mais fácil alargar a todos, de outra maneira era impossível. Um outro aspecto também importante é a questão de fazer, desta forma nós conseguimos dirigir de facto a atenção dos órgãos decisores da escola para a necessidade de realização de visitas de estudo, de dinamização de eventos, de convite a personalidades, de estabelecimento de parcerias, porque desta forma a escola está vinculada, portanto os órgãos de gestão intermédia da escola estão vinculados realmente de alguma forma, comprometidos com esta necessidade, que faz parte do currículo dos alunos. E por fim, enfim, a escola passar a integrar a rede de PNC, de facto é temos uma expectativa que isso possa acontecer a breve prazo, enfim, não depende de nós exatamente, enfim, há vários aspectos a considerar, mas é nossa vontade que isso possa suceder em breve, veremos. Bom, e não tinha mais nada para falar, obrigado pela vossa atenção. Sim, muitíssimo obrigada. Sim, ficamos à espera que a vossa escola se inscreva no PNC, serão muito bem-vindos, não é? Aliás, já aqui estão, portanto, já está, efetivamente, já estão no Plano Nacional de Cinema. Muito obrigada, professor Manuel, foi uma excelente partilha, um ótimo exemplo de planificação, não é? Sobre um processo como o vosso projeto de cinema de animação foi crescendo através desta parceria excepcional com a Casa Museu de Vilar, não é? Portanto, há provas mais que dadas, não é, da importância de se estabelecerem estas parcerias e com esta instituição cultural é fundamental, não é? Possibilita o recurso a várias técnicas, que levam os alunos, os professores e a comunidade educativa a descobrir, como o professor Manuel disse, a componente lúdica, né? Que não falámos hoje disso, mas a componente lúdica há uma componente também lúdica na aprendizagem e a possibilidade de os alunos perceberem que têm autonomia e controle sobre o seu processo de aprendizagem. Isso é também um clique, como alguém dizia antes, muito importante, não é? Uma vez que se mobilizam conteúdos, saberes que o cinema de animação consegue agregar de forma, não é mágica, mas consegue agregar, de facto. Excelente também a ideia da maratona de filmes. Acho que, portanto, para os alunos poderá ser, de facto, parar a escola para estar todo dia a ver filmes, ou estar todo dia a ver teatro, ou ouvir dança, parece uma iniciativa louvável, não é? Importantíssima. Portanto, muito obrigada, professor Manuel, pela partilha e não sei, eu acho que nós estamos quase com 4 horas de conversa, não é? Portanto, chegamos a esta fase final do nosso encontro. Eu não sei se os meus colegas vão fazer-me certamente chegar a algumas questões que possam ter ficado ainda por responder, certamente muitas, mas eu para fechar aqui um pouco portanto, estes trabalhos, porque já temos muito tempo não sei se o Abi penso que o Abi quer intervir. Não tá. Eu queria só dizer uma coisa que acho que me parece muito relevante nesta história, é que se o projeto das oficinas da Casa Museu de Vilar tem sentido, é quando uma pessoa encontra eco nas escolas e quando as escolas se envolvem, se empenham no projeto. E o caso do Jorge, eu costumo dizer que ele é o meu professor maravilha, porque
De facto, ele reagiu de uma forma extraordinária ao projeto, envolve-se no projeto de alma e coração. Isso faz toda a diferença depois nos projetos. Faz toda a diferença no próprio projeto e no significado que é fazer uma oficina numa escola. Porque eu tenho feito muitas oficinas em algumas escolas, em que eu chego lá para fazer a oficina e o professor vai tomar um café e vai-se embora, deixa-me sozinho com os alunos. E isso é uma atitude que não deixa marcas, que não deixa, quer dizer, é um frete que eles me estão a fazer. Não é? E no caso de Caíde, como há outros também, felizmente, uma pessoa vê que há um genuíno interesse e que é uma mais-valia para a escola. Portanto, é um serviço que uma pessoa pode fazer às escolas se houver interesse das escolas em que isso seja feito. Não é? Portanto, e é essa diferença que é substancial e que eu acho que o professor Jorge, e não só, representa e de facto isso vê-se nos trabalhos que uma pessoa consegue fazer com ele, porque há sempre, a oficina não começa e acaba quando eu lá estou. Ela começa antes de eu lá chegar e vai se desenvolvendo muito em paralelo ao meu trabalho e isso permite estender aquelas 20 horas que eu tenho de contacto com os alunos e o trabalho pode ser muito mais aprofundado e fazer muito mais sentido em termos pedagógicos para a própria escola. Portanto, era isso que eu gostava de agradecer ao Jorge também, todo este trabalho. Eu é que agradeço, de facto, e sobretudo este tudo, não percebi a mim. Sobretudo o empenho. Sim, nós temos falado muitas vezes sobre isso, obviamente. A escola, e em particular eu, só podemos estar agradecidos, de facto. Somos uns privilegiados por termos aqui um espaço ao lado e temos, sobretudo, uma pessoa como a Abi, com uma generosidade imensa, porque é um aspecto a destacar, é de facto perceber que alguém com o estatuto dele reconhecido mundialmente no domínio da animação, quando está a animar junto às crianças, ele está ao nível deles e eles não notam a diferença. Portanto, e isso é extraordinário porque portanto, tem essa dimensão pedagógica, essa capacidade pedagógica, didática, digamos assim, de trabalhar com as crianças, permitindo desenvolver um trabalho que de outra forma seria impossível de fazer. Portanto, o retorno que nós temos da participação e do envolvimento do ABI é, enfim, extraordinário. Preenche-nos completamente enquanto professores e é um orgulho podermos manter esta parceria. Obrigada, Abi, obrigada, Manuel. Não sei se há algum convidado também que quer fazer aqui ainda algum comentário. Estamos na nossa reta final. Eu já agora aproveitava, em termos da questão da colaboração, só de fazer uma referência que me esqueci. Estes filmes tiveram sempre portanto, uma colaboração muito grande no domínio da educação visual de professores que também fazem questão na escola. Eu queria relevar aqui o trabalho da professora Isabel Fonseca, uma pessoa que trabalhou portanto, em todos estes filmes, à exceção, creio que do último, que também desenvolve um trabalho extraordinário neste domínio. Portanto, eu não queria deixar passar em claro, esquecido. Não estava esquecido, enfim, foi simplesmente deixei-me levar pelo entusiasmo, mas na verdade queria deixar aqui o nome da professora Isabel enquanto uma pessoa que tem um papel importante também no cinema de animação, no trabalho nas oficinas. Muito bem, fica a nota de agradecimento e portanto eu acho que para podermos fechar então os nossos trabalhos, acho que temos trabalho de casa do nosso lado, do Plano Nacional de Cinema. Portanto, há aqui um conjunto de desafios que foram lançados e que são extremamente importantes para esta comunidade de pedagogos, porque é disso que se trata, que acreditam no poder da imagem animada e na capacidade dos seres humanos para construir coisas belas. E fazemos de facto muito melhor quando ficamos inspirados trabalhando em diversas redes, sejam estas redes mais centrais, sejam estas redes locais.
Portanto, nós aprendemos muito a ouvir-nos uns aos outros. Eu retive que precisamos de que os nossos programas disciplinares sejam atualizados. Precisamos de mais autonomia para trabalhar em projetos interdisciplinares, não se pode fazer cinema de animação sem essa componente. Precisamos de criar como oferta de escola, poderá ser uma hipótese a seguir por algumas escolas, como oferta de escola, projetos nesta área, e precisamos de formação nesta área, é claro. Não se faz com 50 horas, mas é bom que possamos de facto ter alguma formação nesta área, dado que os professores não... São muito poucos os que são desta área, não é? Nas escolas não existem professores desta área. Portanto, agradecer também estas pistas pedagógicas que foram tão diversas e tão ricas, que pudemos ver e ouvir ao longo desta tarde. Penso que os colegas e nós próprios podemos tirar imensas ideias para projetos, parcerias, visitas a desenvolver com os nossos alunos. Felizmente, nas técnicas e na arte da animação, a fantasia e o rigor são coniventes e somos sempre surpreendidos por níveis sublimes de criatividade. E fomos, durante esta tarde, surpreendidos pelo trabalho dos colegas, não é? Que é notável. Portanto, eu queria agradecer, terminando, agradecer a presença dos convidados e também de todos os colegas em todo o país que estiveram praticamente até ao final agora do evento, adiantando que estamos disponíveis e muito interessados em divulgar os vossos projetos em encontros futuros que vão ocorrer. O online permite-nos fazer isto e, portanto, até ao final da semana vão receber via e-mail o material que os convidados nos enviaram e irão também receber um inquérito breve, muito breve online, que agradecíamos que todos pudessem responder. E muito obrigada a todos, o resto de uma boa tarde e até muito breve. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. 30 pessoas aguentaram 4 horas, fantástico. É isso mesmo. Parabéns a todos. Deus, obrigada. Até breve. Obrigada, até breve. Até breve. Adeus. Deus, boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos.